para o INSS sobre o salário maternidade. Salário maternidade, salário maternidade. Sobre o B. O que é isso? Renda mensal inicial. O renda mensal inicial do salário maternidade não tem base de salário, não tem base o salário do benefício. Ah, entendi. É que a renda mensal inicial é um treco que é usado para a baseação do quanto a pessoa vai receber de benefício. Bom, sendo calculada de forma diferenciada a depender do tipo de segurado que requer o benefício. A pessoa que pede o benefício, né? Daí sobre, vamos ver se renda mensal inicial empregadas. No artigo do RPS, que é o Regimento de Previdência Social, no artigo 94, diz assim: o salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral, total, e, daí tem uns extras. Esse será pago pela empresa. A empregada é pago pela empresa a remuneração. Isso é igual à remuneração integral. E efetivando-se a essa compensação, pagou, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviços devendo aplicar-se a renda mensal do benefício disposto no 198. Bonitinho, né? Salário sobre o salário maternidade, responsabilidade de pagamento do salário maternidade em caso de demissão antes do direito ou durante a gestação. Sobre nesses casos, está também no artigo 97, no parágrafo único. 97 do RPS, né? Do regime de previdência social. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus a um tipo de recebimento de salário maternidade. Ela ainda, a que foi desempregada ainda tem direito ao salário maternidade, que é o salário integral. Situação em que o benefício será pago diretamente pela própria previdência social, ou seja, enquanto a pessoa estiver integrada, ela recebe do própria, como falou agora há pouco, no incisos, falou que do 94 que ela é paga sua mineração é paga pela empresa. Mas no caso aqui que ela, no 97, parágrafo único, quando ela foi demitida, o benefício é pago pela Previdência Social. No artigo 100, sobre uma segurada que é avulsa agora. Ou seja, se você não está sacando, eu estou falando aqui na apostila, está separando cada tipo de coisa da remuneração do salário família para cada tipo de segurada. Porque, obviamente, mulheres podem ser vários tipos de coisas, vários tipos de segurados, né? Um segurado empregado, um segurado uma empregada avulsa, entendeu? Daí cada uma delas vai ter um tipo de definição para o salário maternidade dela. No caso da segurada avulsa, é assim: a salário maternidade da segurada trabalhadora avulsa pago diretamente pela Previdência Social. Ou seja, ela não está contratada, ela não é paga pela empresa, entendeu? Por isso, ela é paga pela Previdência Social, assim que nem aquela que estava demitida. Consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral. Daí, o pagamento, de novo, não tem diminuição, é a renda mensal que ela tinha durante a sua, o seu trabalho. Daí, observado o disposto em um artigo 19e, e pode sim que se aplica uma renda tipo de renda mensal, disposto no artigo 198 de novo. Daí você perguntou o que está no 19e, é uma lei que foi uma coisinha que foi adicionada em 2019. Para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado, e de carência também, segurado e carência, o tempo, se você não sabe o que é carência, é o tempo que a pessoa pode ser, que continua sendo considerada como uma pessoa que está contribuindo para a, o INSS, mesmo não tendo um vínculo empregatício. Essa é a carência. Normalmente ela dura um ano ou 2 anos. Bom, do tempo de contribuição e do cálculo do salário, benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS para fins de contagem recíproca somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja
igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição. Essa parte aqui eu não entendi. Somente serão consideradas das competências cujo salário de contribuição. O que é competências? Cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Eu não entendi essa parte final. Agora sobre de novo, sobre essa remuneração mínima aí, RMI, de empregadas e seguradas avulsas. A empregadas e avulsas têm um benefício. Tem uma coisa aqui que tá aqui na apostila muito estranha que eu não tô entendendo. B80. Eu achei que não era nada, mas apareceu agora no texto da apostila. B80. Benefício. O que é droga de B80, meu? Ainda vou ter que usar o Google. Google, me ensina o que é B80. B80. É base líquida? Nada a ver. Código de benefícios. B80. Salário de maternidade analisados no ano de 2020. Do governo federal, relatório de avaliação do salário de maternidade. Resumo. Avaliação de processo de reconhecimento de direitos, requerimentos, benefícios previdenciários urbanos espécie B80, salário de maternidade analisados no ano de 2020. Ou seja, essa coisa de B80 é só pra confundir a gente. B80 é simplesmente o código de espécie de salário de maternidade. Bom, empregados e avulsas que têm o salário de maternidade, ou seja, está escrito aqui B80, mas obviamente isso quer dizer salário de maternidade. Os empregados e avulsas que têm salário de maternidade igual ao valor integral de sua remuneração mensal, mas a empregada recebe um de empresa avulsa da empresa e avulsa do INSS, sacou? É simplesmente essa diferenciação, né? Uma que é empregada recebe da própria empresa, uma que é avulsa recebe do INSS. A salário de maternidade das empregadas e avulsas pode ultrapassar o teto do INSS, mas limita-se a um tipo de subsídio dos ministros do STF, sabe? Tem os tetos toda hora nos trecos de INSS, certo? Entendimento no caso de avulsas e INSS dá igual a um limite de ministros, aplicado no INSS também. Daí as empregadas MEI. Agora falou da segurada, que é uma MEI, uma microempreendedora individual. Vamos ver o que, que aparece sobre a salário de maternidade da microempreendedora individual. Ah, a salário de maternidade da empregada do MEI, microempreendedor individual, quem paga é o INSS. Não é o paga, não é o empregador, não é o microempreendedor individual que paga o salário de maternidade dela. Não sei por quê, mas parece que é o INSS que paga. Daí na lei de RPS, regime de previdência social, no artigo 100A, diz assim: salário de maternidade devido da empregada do MEI, de que a empregada do MEI, do microempreendedor de emprego individual de que trata o artigo parágrafos 26 do artigo 9 será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária será reduzido da renda mensal, será reduzido da renda mensal do benefício nos termos do disposto no artigo 198. Engraçado, né? Próximo. Salário maternidade e a renda mensal inicial da doméstica, da Seguridade Especial. 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 Será que no especial está falando aqui da pessoa que trabalha com coisa perigosa? Porque normalmente fala de segurança especial com a coisa que trabalha perigosa, mas eu não sei se nesse contexto aqui é a mesma pessoa. Bom, da contribuinte individual também e da facultativa. Facultativa é a pessoa que, tipo, a empregada doméstica. Bom, ou a pessoa não é empregada doméstica, na verdade é a pessoa que trabalha, que não vive cuidando da casa dela, como se fosse uma cuidando de casa. Só que efetivamente ela não recebe dinheiro, mas ela pode ser facultativa. Tipo, ela vai lá e recebe e vai depositando o dinheiro na Previdência Social. É isso, entendeu? Caput artigo 73. Assegurado o valor do seu salário mínimo a salário de maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá desse treco aqui, pago, você está falando da coisa que é paga do salário de maternidade quando é a Previdência que paga. Vamos ver. Consiste de um valor correspondente ao seu último salário de contribuição para assegurado empregado doméstica. Quando é doméstica, é o último salário de contribuição. Certo? Próximo. Quando é de segurado especial, é os 12avos, ou seja,
faz uma média do. É um dozeavos, uma média do ano da pessoa que estava trabalhando como segurado especial, sobre o qual incidiu a última contribuição inicial, certo? E o Bodice, o INSS paga outra de novo, o último 12 avos, a média de um ano, da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses. 15 meses? Interessante, né? Para as demais seguradas, a contribuinte individual e facultativa são essa coisa. É engraçado, né? Soma um treco de 15 meses, mas é dividido por 12. Interessante. Para contar o valor. Rom, trom, trinca. Próximo, sobre a empregada intermitente. Ou seja, a pessoa intermitente significa uma pessoa que vai. Que é temporária. Ela trabalha por um período e depois sai. Esse aqui está disposto no artigo 100b. O salário de maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 19e, que a gente leu agora há pouco, de salário de maternidade, né? E o valor da contribuição previdenciária será deduzida da renda mensal do benefício nos termos do disposto no 198 e não será aplicado no artigo 94. Interessante, né? Daí o 19e de novo, para repetir. Para fins de aquisição de manutenção de qualidade segurado, de carência e de tempo de contribuição e de cálculo de salário de benefícios exigidos, para o reconhecimento dos direitos aos benefícios do SGPS, para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal de salário de contribuição. Próximo, 100b, parágrafo 1, 100b, parágrafo 1, ainda dessa empregada intermitente. O salário de maternidade que trata este artigo consiste numa média aritmética simples das remunerações apuradas do período referente aos 12 meses que antecedem o parto. O parto, ano passado. A adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. Interessante. Parágrafo 2 do 100b. Na hipótese dos empregados intermitentes concomitantes, eu não sei o que significa concomitantes, intermitentes concomitantes, eu não consigo, não estou conseguindo relacionar essa uma imagem disso aqui. A média aritmética que se refere ao parágrafo 1, que é os de 12 meses do parto ou da adoção, será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente em salário uma maternidade. Ou seja, quando o carinha trabalha, entendi, agora entendi. O concomitante é quando a pessoa tem vários empregos ao mesmo tempo. Isso é um intermitente concomitante. Ou seja, no caso concomitante, o cara tem vários empregos, é só contado uma média aritmética de tudo que o cara ganhou. Não importa quantos empregos tivesse. Tipo, se o cara conseguir trabalhar com dois empregos e conseguir bastante dinheiro, vai criar uma média aritmética de 12 meses. No que se refere, o primeiro falou aqui, é o teco de média de 12 meses. Então, vai fazer essa teco aí de 12 meses, contando a partir do parto ou da adoção. E daí recebe o pagamento do salário de maternidade. Obviamente tem o teto ainda. Parágrafo 3. A contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base o cálculo de a soma das remunerações pagas no período de 12 meses anteriores à data do início do salário de maternidade, dividida pelo número de meses sem remuneração. Empregado agora sobre a cara de jornada parcial. Intermitente, né? É tipo o cara que trabalha por um tempo, daí ele para e depois ele volta a trabalhar mais tarde no mesmo dia, entende? É isso que é a jornada parcial. O salário de maternidade devido ao empregado com uma jornada parcial, cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado disposto no artigo 19e, que fala toda hora é o teco de pagamento, né? E contagem, será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício nos termos do disposto no 198. Daí C, parágrafo 1. Na hipótese dos empregados parciais concomitantes, se o somatório das rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário de maternidade será pago pelas empresas, observado o exposto no artigo 12, no caput de 98. Para fins do disposto no parágrafo 1, a empresa que pagar a remuneração inferior ao limite mensal do salário de contribuição deverá exigir do empregado uma cópia dos comprovantes do pagamento efetuado pelas demais empresas, ou seja, para ser pagar efetivamente e direito, o salário de maternidade e eles precisam fazer um cálculo. Para fazer o cálculo é necessário que você entregue uma cópia que a empregada, a empresa pagou e as demais empresas mandem para você. Daí você dá essas coisas para fazer o cálculo da previdência, porque se você não está sacando, a maioria dos casos, a menos que a pessoa seja empregada, a maioria dos casos é o próprio INSS que paga o salário de maternidade.
Cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada ao seu serviço, mesmo na hipótese de benefício a ser pago pela Previdência Social. A contribuição 4, a contribuição de que se refere ao artigo 3, parágrafo 3, quer dizer, terá como base um cálculo de remuneração integral que a empresa pagava à empregada antes da percepção do salário maternidade. Esse aqui é engraçado, né? Basicamente é o valor do base de cálculo é o valor que a própria empresa paga, né? Na hipótese prevista no caput, que a gente leu agora há pouco, no valor do salário de maternidade será um de salário mínimo, quando a remuneração é inferior. Tipo, existe uma hipótese em que que é assumido que o valor pago é o salário mínimo. Por que você pensa isso? É porque quando a jornada é parcial, normalmente a pessoa trabalha pouco, né? Quanto menos trabalha, menos horas por valor, menos valor por hora, ou seja, a pessoa ganha menos, entendeu? Normalmente, a menos que seja um tipo de trabalho engraçado em que a pessoa tenha um nível superior, ela ganha pouco, entendeu? O salário mínimo, entendeu? Quando a remuneração é inferior ao mínimo do segurado complementa, conforme o artigo 19e da RPS. A empresa deverá conservar durante o prazo de decadência, de que trata o artigo 348, que eu não nem sei o que está escrito nesse artigo aí, os trecos de pagamento, a que se refere o artigo parágrafo 2 do exame pela fiscalização. Nem sei do que estava falando dessa coisa estranha agora. Ainda do 8213 agora. Sobre seguradas desempregadas agora. Salário de maternidade, seguradas desempregadas. Artigo 73, inciso 3. Em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses. 15 meses apareceu, hein? De novo. Mesma coisa que tinha falado agora há pouco. Não superior a 15 meses, dividido por 12. Para as demais seguradas. Interessante, né? Ainda disso, parágrafo único deste 73, aplica-se a segurada desempregada desde que mantida a qualidade segurada na forma prevista no artigo 15 desta lei, ou seja, ela ainda tinha feito um tipo de contribuição, ou disposto no inciso 3, que falou agora há pouco, de 12 avos dividido por 15 períodos dividido por 12, neste artigo já era aplicado. Aplica-se a segurada desempregada. Daí, já era aplicado no INSS, mas revisto judicialmente. Foi revisto judicialmente, esse pode ser aqui do parágrafo único. Todavia, agora a previsão legal que prevalece ali. Interessante. Fuck are you doing? The fuck are you doing? The fuck are you saying? Bom, falar maternidade sobre o conceito de parto. Não sei o que é isso, nunca vou falar, nunca estudei. Vamos ver o que é isso. No INSS, considera-se o parto do evento que gerou uma certidão de nascimento ou uma certidão de óbito de uma criança. É uma instrução normativa de 2015. Isso é o conceito de parto. Nasceu um tipo de treco que gera um tipo de certidão. Pode ser uma certidão de nascimento ou certidão de óbito. Embora o IN, o Instituto Nacional, quer dizer, a instrução normativa que está falando aqui que fez essa conceituação de parto, embora a instrução normativa não seja cobrada nas provas, obviamente, existe um entendimento do que é um parto. Daí, no salário maternidade contra o aborto, sobre o aborto, no PRS, agora eu não tô confuso, o que é isso? Essa sigla aqui de PRS está me confundindo. Que lei que é essa da PRS? Que droga, meu, não gosto quando aparecem essas siglas. Bom, artigo 93 dessa lei aí louca aí chamada PRS, parágrafo 5, diz assim: em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante um atestado médico, a segurada vai ter direito a um salário de maternidade correspondente a 2 demandas. Mas cuidar, né, obviamente. Só agora, sobre o salário de maternidade, você pode se perguntar: o salário de maternidade é um salário de contribuição? A resposta é sim, é um salário de contribuição. O salário de maternidade é o único benefício sobre o qual incide um tipo de contribuição previdenciária que é aplicada pelo INSS, sendo o posicionamento do STJ. Se você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu falei no começo, a contribuição é o tempo que é considerado que a pessoa está trabalhando. Ou seja, essa mãe querida aqui, ela não está conseguindo trabalhar porque ela que vai ter que cuidar de por uns dois, por um tempo dessa criança, amamentar a criança e tudo. Ela não pode trabalhar. Daí, o que que isso afetaria? Afetaria o tipo de contribuição, o tempo que ela está contribuindo para o INSS, ou seja, afetaria o tempo de quando ela ia poder se aposentar, entendeu? E também ia afetar as contribuições que ela está pagando para o INSS, entende? Mas isso, por isso que é engraçado. Ela não tem escolha, ela não tem escolha. Ela tem primeiro ela tem que recuperar a saúde,
retomar a saúde para poder conseguir ter força física para trabalhar e ela ainda tem que cuidar da criança que não tem dependência, que tem uma dependência física dela, entende? Com essas duas coisas é impossível que ela consiga trabalhar direito, entendeu? E por causa disso, é uma coisa que não é escolha dela, é uma coisa biológica, é impossível de ser impedida. Ela ganha contribuição. Todos os meses lá, os tipo 5 ou 6 meses em que ela não está trabalhando, mas está cuidando da saúde para ter o filho e cuidando depois do recém-nascido, são considerados como um salário de contribuição, entendeu? Integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição previdenciária e adicional de horas extras, adicional noturno também e salário de maternidade. Todas essas coisas são consideradas para o salário de contribuição. Quer dizer, a contagem de contribuição, não salário de contribuição, falei errado. Adicionados também de insalubridade e periculosidade. Isso aqui é um treco da própria lei, eu não sei qual lei mesmo, se é 1212, 18213, mas basicamente isso aqui é o treco que todos esses caras aqui existem um tipo de contagem extra de tempo para contar os dias da contribuição da pessoa. Por exemplo, os horas extras são contados como 1,25%, ou seja, a cada 4 horas extras você conta ganha uma hora a mais de tempo, ou seja, e daí a contagem de tempo das pessoas é 23 horas, normalmente para o dia. A cada 23 horas é considerado como um dia. Não, isso aí tá errado. Bom, adicional noturno também tem um aumento de tempo, da contagem de horas para tempo. Salário maternidade que eu falou agora, nem adicional de salubridade também é considerado mais tempo, porque a pessoa, o tempo que ela trabalha é considerado um tempo maior de contribuição, e a periculosidade também, entendeu? Daí a sobre a idade mínima do salário maternidade. Tem salário mínimo? A idade mínima para a questão de um salário maternidade no INSS é de 16 anos. Que louco, né? Ah, mas é importante ter isso. A idade que a segurada pode ser filiar ao RGPS pela regra geral, no artigo 11, 7, inciso 7, parágrafo C e parágrafo 6 da própria artigo da Lei 8213. Ou seja, a idade mínima para ter uma concessão de salário maternidade é a idade mínima para uma mulher se segurar no RGPS, no regime geral. Todavia, para o STJ, é possível que a segurada especial, que teve pelas condições familiares começar a trabalhar na atividade rural antes dos 16, poderá ter um salário de maternidade concedido antes de alcançar a idade mínima exigida. Estranho. Siga a regra geral e apenas marque conforme o STJ a questão que foi explícita. Todavia, a força do ACP, troca de sigla, ACP, o INSS já concede o salário de maternidade para seguradas especiais menores de 16 anos administrativamente. Sobre os benefícios de incapacidade. Artigo 102. O salário de maternidade não pode ser acumulado com o benefício de incapacidade não, tá? Sobre o período de graça com salário de maternidade com período de graça. Isso aqui é uma coisa que eu não sei o que que é isso. Não lembro o que que é período de graça. Como, mas eu acho que na minha cabeça o período de graça está associando com o tempo que a pessoa tem para pedir o treco, pedir os benefícios, sabe? Bom, como já visto anteriormente, durante o período de graça, o segurado tem direito a todos os benefícios de serviços previdenciários também. Isso está escrito no artigo 213, artigo 15. E a correção monetária. Correção monetária, ou seja, acontece algum tipo de correção monetária no serviço público, nos salários mínimos e outras coisas. O salário mínimo contra a conversão monetária está dizendo numa súmula 45 do Tribunal Nacional, eu não sei o que é TNU aqui. O salário da maternidade deve receber uma correção monetária também, desde que da época do parto, independentemente da data do requerimento. Não importa quando foi o requerimento, ou se tiver um tipo de correção monetária, ela afeta as próximas remunerações da pessoa. Sobre o fundo auxílio acidente. Auxílio acidente, a gente não estava falando do. A votina não era de salário maternidade? Bom. Tchauzinho, esse foi o salário maternidade. Uhul.